muito antes do autismo. A preocupação com a saúde mental das crianças e do jovem sempre existiu. Sempre foi um problema social e foi abordado pelos intelectuais da época, lógico, levando a condição da sociedade e da cultura. Por exemplo, o grande filósofo, talvez o maior filósofo grego, Platão, afirmava que, quanto aos filhos de sujeitos sem valor e aos que forem mal constituídos de nascença, as autoridades os esconderão como convém, no lugar secreto que não deve ser divulgado. Isso é muito interessante, quer dizer, negar, mas sabe que existe a negação do problema. Já o estoico, que o Sêneca era dentro do estoísmo, estoico, ele diz uma coisa que é muito mais forte. Nós matamos os cães danados e os touros ferozes e indomáveis. Degolamos as ovelhas doentes com medo de infectar o rebanho. Asfixiamos os recém-nascidos mal constituídos. Mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós a afogamos. Não se trata de ódio, mas da razão que nos convida a separar das partes, são aqueles que podem corrompê-las. Entrando na parte já religiosa, quem tomou a frente sobre o problema foi Santo Agostinho, que era o bispo de Hipone. Santo Agostinho, ele tinha essa leitura sobre o problema do transtorno mental das crianças e adolescentes, dizendo que as crianças idiotas não fazem senão expiar as faltas dos que precederam. Veja bem, isso é um pensamento da culpa, bem judaica, do judaísmo. Culpar, tem que ter a culpa, tem de alguém. Isso não é diferente do que se pensava há pouco tempo, que a culpa, o que os psicanalistas dos anos 70, 80 diziam, que a culpa era dos pais. Porque os pais tinham um nível muito alto intelectualmente e não tinham contato com as crianças. E elas deviam ficar nos braços da babá que fosse bem afetuosas com eles. Porque para passar o afeto, já que os pais, de tão intelectuais que eles eram, eles tinham essa dificuldade de passar o conhecimento para os autistas. Que desde o começo, quando os homens, segundo Santo Agostinho, é que desde o começo, quando os homens se afastaram de Deus, esses contraíram culpa da sua origem maldita, que merecia inteiramente suportar todas as punições que eles sofrem. Já, século depois, São Tomás de Aquino dizia que a imbecilidade é uma perda de fineza, espírito e uma fraqueza da inteligência. O idiota perdeu a possibilidade de julgar. O imbecil conservou nele ela está simplesmente embotada. O que a gente vê é que quando começou já no século XII, por influência africana, o demônio chegou na concepção do transtorno mental. Então, os africanos, no século XVIII, já passaram a ver demônio no problema que era o transtorno psíquico. Lógico, quando existe o demônio, tem que existir o divino. Um vive em função do outro. Sem demônio não tem divino. Sem divino não existe demônio. Então, alguns pacientes que tinham problemas mentais, como idiota, outro transtorno, diziam que estava com demônio dentro deles. Mas alguns idiotas eram tidos como sagrados, porque ele tinha divindade dentro deles. Eles falavam coisas que normalmente as pessoas não sabiam se comunicar. Então, isso é muito interessante. O tempo foi passando e o rei Jorge IX, na Inglaterra, ele já via a necessidade de tutor,
Uma pessoa que tem uma deficiência tem um tutor, porque tutor é diferente de curador. O tutor trata quando tem menos de 18 anos, hoje em dia, e o curador acima de 18. Então, a tutoria já existia desde o século XIII. Com o Renascimento, a coisa mudou. Houve uma visão mais humanística sobre a questão do transtorno mental na criança e no adolescente. Foi uma coisa humanística que evoluiu até o século XVIII. Mas há uma passagem bem peculiar de Lutero, o que fez a reforma e que deu uma nova linha ao catolicismo. Ele tinha ódio aos que tinham transtornos mentais. Por ele, eliminava. Mas como ficou dentro de uma igreja, ele foi mudando de ideia. Então ele dizia, de uma forma menos dura, dizer que eliminasse, ele dizia que o idiota, ele tinha carne, mas não tinha espírito. Interessante. O filósofo francês René Descartes já foi contrário, logo depois disso. Foi contrário porque o que o René Descartes queria, filosoficamente? Unir o corpo e a alma, e não criar essa dicotomia, corpo e alma. Mas como ele estudou num colégio bastante religioso, La Flèche, ele não conseguiu o intuito dele, que era juntar e não dicotomizar corpo e alma. Ele conseguiu, pelo menos, criar alma e cérebro. O cérebro em vez de corpo. E assim ele conseguiu avançar mais no conhecimento do transtorno psíquico. E outros passaram a pensar, mas o ponto mesmo marcante dessa época está com a descoberta do selvagem, do jovem selvagem, que foi encontrado em Veyron, numa floresta francesa, um jovem que não tinha contato com o ser humano. Ele vivia dentro da floresta, ele tinha 14 anos, mais ou menos. Isso foi em 1779. E ele foi adotado pelo grande psiquiatra Jean Itard, que levou ele para a casa dele e ficou 4 anos com ele, com a ajuda da governanta, Madame Guérin, e tentou de tudo para ele aprender-se a falar, a ter emoções normais. Mas o que ele fazia mesmo era se masturbar. Veja bem, a masturbação nesse caso aqui era ansiedade, era o medo, não era nada erótico que ele fazia. Era o medo, a tensão que o jovem selvagem, que deu o nome de Vitor, tinha, e ele passava a se masturbar. Então, 4 anos depois, ele desistiu e botou o jovem selvagem, que daí então chamado de Vitor, no hospício daqueles que não podiam se recuperar, dos irrecuperáveis. Aí marca o início de estudar crianças que tinham problemas mentais. Ou seja, o Dr. Itard, ele não conseguiu seu objetivo porque ele não dominava uma metodologia para compreender o desenvolvimento, o afeto e o intelecto do jovem. Então, ele fez de uma forma, digamos, não científica, mas mesmo assim, Dr. Itard representa como sendo o pai, o fundador da educação especial.